terceiro vídeo da série sobre células eletrolíticas, abordaremos os aspectos quantitativos da eletrólise, as leis de Faraday. No início do século XIX, Michael Faraday estabeleceu algumas relações quantitativas para a eletrólise, conhecidas como as leis de Faraday. São elas: a quantidade de substância produzida em cada eletrodo durante a eletrólise é proporcional à quantidade de eletricidade utilizada. Para uma dada quantidade de eletricidade, a quantidade de substância produzida é proporcional ao seu equivalente grama. Por exemplo, a eletrólise do cloreto de sódio fundido. No cátodo, o cátion sódio aquoso mais um elétron produz sódio líquido. Ou seja, um elétron produz um átomo de sódio líquido. Quer dizer que 1 mol de elétron produz 1 mol de sódio líquido, que é igual a 23 gramas de sódio. 1 mol de elétrons corresponde a uma carga de 96.485 coulomb, que é um Faraday. Então, 1 Faraday corresponde a uma carga transportada por 1 mol de elétrons. Mas o que é um Coulomb? Um Coulomb é a carga de uma corrente elétrica de 1 ampere que atravessa a seção transversal de um condutor em 1 segundo. A carga é igual à corrente elétrica vezes o tempo, ou seja, 1 Coulomb é igual a 1 ampere vezes 1 segundo. E no ânodo, 2 íons cloreto produzem cloro gasoso mais 2 elétrons, ou seja, 2 mols de elétrons produzem 1 mol de gás cloro, o que quer dizer que 1 mol de elétron produz meio mol de cloro, que é igual a 35,5 gramas de cloro. Então, 1 Faraday de eletricidade produz 1 mol de sódio líquido no cátodo e meio mol de cloro no ânodo. O Faraday é a carga transportada por 1 mol de elétrons. Exemplo: uma solução aquosa de sulfato de cobre é eletrolizada usando-se eletrodos inertes. Quantos gramas de cobre metálico e oxigênio gasoso são produzidos se uma corrente de 5 ampere atravessa a célula via condutores externos durante 1h30? No ânodo, 2 águas produzem oxigênio gasoso mais 4 íons hidrogênio mais 4 elétrons. No cátodo, cátion cobre aquoso mais 2 elétrons produz cobre metálico. A fim de igualarmos os elétrons da reação catódica e a reação anódica, a reação catódica deve ser multiplicada por 2. Com isso, a reação da célula é 2 águas mais 2 cátions cobre aquoso, produzindo oxigênio gasoso mais 2 cobre metálico mais 4 íons hidrogênio aquoso. A carga total que passa pelos condutores externos é 5 ampere vezes 1,5 horas vezes 3.600 segundos por hora. Com isso, a carga é igual a 27.000 coulomb. No ânodo, 4 Faraday produzem 1 mol de oxigênio, ou seja, 4 vezes 96.485 coulomb produzem 1 mol de oxigênio. Assim, 27.000 coulombs produzem 0,0699 mol de oxigênio. Multiplicando pela massa molar do oxigênio, obtemos 2,24 gramas de oxigênio sendo produzidos no ânodo. No cátodo, 2 Faraday produzem 1 mol de cobre metálico, ou seja, 2 vezes 96.485 coulomb produzem 1 mol de cobre metálico. Então, 27.000 coulombs produzem 0,1399 mol de cobre metálico. Multiplicando pela massa molar do cobre, obtemos que no cátodo são produzidos 8,88 gramas de cobre metálico.
Segundo exemplo, uma solução de ácido sulfúrico foi eletrolizada durante um período de 35 minutos, empregando eletrodos inertes. O hidrogênio produzido foi recolhido sobre água a pressão total de 752 milímetros de mercúrio e a temperatura de 28 graus Celsius. Se o volume de hidrogênio foi de 145 mililitros, qual era a corrente da eletrólise? Dado que a pressão de vapor da água a 28 graus Celsius é igual a 28 milímetros de mercúrio. Os dados informados no problema são que a pressão total é igual a 752 milímetros de mercúrio, a pressão de vapor é igual a 28 milímetros de mercúrio, a temperatura 28 graus Celsius, que é igual a 301 Kelvin, e o volume de gás recolhido foi 145 mililitros. O gás recolhido possui hidrogênio e vapor d'água, e a pressão total deste gás é 752 milímetros de mercúrio. Assim, a pressão do gás hidrogênio é a pressão total menos a pressão de vapor d'água, ou seja, 752 menos 28. Para convertermos para a atmosfera, dividimos por 760. Então, a pressão do gás hidrogênio é 0,9526 atmosfera. Para calcularmos o número de mols de hidrogênio recolhido, utilizamos a lei dos gases ideais, PV igual a nRT. Assim, número de mols é igual a pressão vezes volume dividido por R vezes a temperatura. O número de mols de hidrogênio, então, é 0,9526 atmosfera vezes 0,145 litros, dividido por 0,082 vezes 301 Kelvin. O número de mols de hidrogênio é igual a 0,0056 mol. As reações que ocorrem são: no ânodo, duas águas produzem oxigênio gasoso mais 4 íons de hidrogênio aquoso mais 4 elétrons. No cátodo, 2 íons de hidrogênio aquoso mais 2 elétrons produzem hidrogênio gasoso. A fim de igualarmos os elétrons no ânodo e no cátodo, multiplicamos a reação catódica por 2. Assim, a reação da célula é duas águas produzem 2 hidrogênios gasosos mais oxigênio gasoso. Então, no cátodo, 2 Faraday produzem 1 mol de hidrogênio, ou seja, 2 vezes 96.485 Coulomb produzem 1 mol de hidrogênio. Mas quantos Coulomb são necessários para a produção de 0,0056 mol de hidrogênio que são produzidos nesta eletrólise? Então, 0,0056 mol de hidrogênio são produzidos por 1080,63 Coulomb de carga. Então, a carga necessária para a produção de 0,0056 mol de hidrogênio é igual a 1080,63 Coulomb. E qual é a corrente utilizada nessa eletrólise? Para calcularmos a corrente, dividimos a carga pelo tempo da eletrólise. A carga, 1080,63, é dividida pelo tempo, 35 minutos. Para converter para segundos, multiplicamos 35 por 60. Assim, a corrente nesta eletrólise foi de 0,514 ampere.